Olá pessoal, retomando nossos estudos aqui sobre a teoria do crime, voltemos a tratar um pouquinho sobre a questão do dolo e da culpa. E eu vou precisar trazer para vocês alguns conceitos básicos que vão, na verdade, nos auxiliar nessa construção deste conhecimento. Lembrando que o dolo e a culpa são elementos do tipo subjetivo da conceituação do fato típico. Então, dentro do texto da lei, lembrando que existe o tipo objetivo, que é o verbo, e o subjetivo, que é a intenção, né? Por óbvio, então, nessa intenção nós temos o dolo e a culpa. Então, o dolo, anota lá. O dolo consiste no propósito de praticar intencionalmente um delito. Anota ali, certo? Ele tem a intenção, obviamente, proposital de praticar aquela conduta. O criminoso quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Ele faz a conduta querendo o resultado ou, pelo menos assim, assumindo um risco de que aquilo pode acontecer. Se não acontecer, que pena, mas a ideia é que aconteça a conduta em si. Dentro dessa classificação do dolo, pessoal, eu quero que vocês façam essa anotação, subdivisões para a gente poder entender. Nós temos o chamado dolo direto ou determinado. O dolo direto ou determinado é aquele em que o agente quis o resultado. A quer matar B, ponto. A matou B, ponto. O dolo é direto ou determinado. Perfeito? Segunda hipótese, dolo indireto ou indeterminado. A vontade aqui agora se dirige à conduta, não mais ao resultado diretamente, propriamente dito. Não visa, obviamente, um resultado certo e determinado, mas eu posso até subclassificar o dolo indireto ou indeterminado em duas partes. O primeiro deles é chamado de dolo alternativo. Um ou outro resultado, para mim, está de bom tamanho. Ou o chamado dolo eventual, que ao final da nossa aula de hoje eu vou explicar com uma teoria, que é um palavrão, mas é uma teoria que a pessoa memoriza a diferença do dolo eventual para a culpa consciente, que nós já vamos explicar. Então, o agente assume o risco, sabe que pode acontecer, esse é o dolo eventual, sabe qual será o resultado e mesmo assim aceita assumir esse risco, aceita produzi-lo. Se matar, azar, por exemplo. A toma um revólver para limpar e acaba matando B, que se posta à frente da arma durante o trabalho de limpeza. Você assume o risco, certo? Quer dizer, se a pessoa, na verdade, está na tua frente, você está manuseando uma arma de fogo. O outro exemplo que a gente pode falar do dolo eventual, lembra da roleta russa? Você simplesmente jogar situações de munição dentro de uma arma e colocar na cabeça e apertar o gatilho de forma que possa acertar ou possa errar. Olha que loucura essa dinâmica em si. Tá? O direito penal brasileiro, ele equipara os dois dolos. Quem age com o dolo direto, que quer fazer e quer o resultado. E quem age com o dolo eventual, que é aquele que assume o risco, não se importando com o resultado penal é o mesmo. É como se o agente agisse com a mesma intenção. Perfeito? Além disso, nós temos também a classificação chamada de dolo de dano, e dolo de perigo. Dolo de dano é aquele que quer o dano do bem jurídico ou assume o risco de produzir um dano a um bem jurídico, vida, patrimônio, integridade física, liberdade sexual e assim por diante. E o chamado dolo de perigo, aquele em que o agente não quer o resultado, apenas quer ou assume o risco de colocá-lo numa situação de perigo. Vocês vão entender durante o curso aí das aulas que vocês vão encontrar o chamado dolo de perigo. Bom, falando um pouquinho sobre dolo, nós entramos na temática da culpa, certo? E a culpa diz assim, consiste na prática não intencional de um fato delituoso. Falta ao agente um dever de atenção e cuidado. As modalidades de culpa são a negligência, a imprudência e a imperícia. E nós podemos classificar essa culpa ainda em culpa própria e culpa imprópria. Como é que eu vou trazer para vocês? A culpa própria é aquela comum, em que o agente, em que o resultado não é previsto, porque você age por negligência, imprudência ou imperícia. Enquanto, na verdade, que eu tenho a culpa imprópria, e a culpa imprópria, o agente prevê o resultado,
certo? Mas acaba laborando ali, certo? Em um erro de tipo, que nós vamos estudar mais para frente, inexcusável ou vencível. A culpa imprópria. Eu tenho previsão do resultado, né? E o quero, porém, num erro de tipo e num erro inexcusável ou vencível, que nós vamos explicar mais para frente. Depois eu tenho ainda a chamada culpa consciente, né? Decorre de uma avaliação errônea do agente, um erro de confiança. O agente vislumbra o resultado, acredita que terá perícia suficiente para evitá-lo, aí pode ser confundido com o dolo eventual, já vou explicar ali, certo? E a culpa inconsciente, que é a culpa propriamente dita, ou seja, o resultado é possível, mas o agente não o vislumbra, é um erro de inteligência, que decorre então, como eu falei para vocês, da negligência, cuidado com as provas de concurso, que a gente pode chamar de incauto, omissão de um determinado procedimento, enfermeira que adiciona um remédio, um veneno na água a ser administrado a um paciente pensando ser açúcar. Imprudência, cuidado com a palavrinha também que pode aparecer nas provas, imprudência vê a figura do precipitado, é uma manifestação, um manifesto desprezo pelas cautelas, um condutor aí impõe velocidade excessiva do automóvel, ou então a imperícia, falta de conhecimento técnico que trata-se na verdade de uma inabilidade, pessoa que não sabe dirigir, machuca alguém e assim por diante. O que é que eu quero explicar para vocês para fechar o tema dolo e culpa aqui? Principalmente no seguinte, então pensa, dolo, vontade livre e consciente de praticar a conduta. Culpa, eu pratico por negligência, imprudência ou imperícia. Porém, eu tenho o dolo eventual, que eu assumo o risco e não estou nem aí para o resultado. E tem a culpa consciente, em que eu assumo o risco, mas eu acredito que o resultado não vai acontecer. Eu quero que você escreva agora um palavrão aí embaixo. É a teoria do foda-se. Como assim, professor, a teoria do foda-se? Certo? Teoria do foda-se e do fodeu. Se você quer saber a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente, você sempre deve olhar na prática o que aconteceu. Se eu emprego uma velocidade, tá? Se eu emprego uma velocidade excessiva, atropelo alguém e digo, foda-se, eu estou agindo com dolo eventual, eu assumi o risco e não estou nem aí para o resultado. Agora, se eu emprego uma velocidade, atropelo alguém e digo, fodeu, é culpa consciente. E o que eu quero que vocês compreendam é que o legislador não faz diferença entre dolo eventual e dolo direto, culpa consciente ou culpa inconsciente. O que eu quero que vocês percebam é que o legislador faz diferença entre dolo e culpa. Um agente que age com dolo pega um crime com uma pena muito mais pesada do que o agente que comete o crime com culpa. Perfeito? Então cuidem deste tópico do dolo eventual e da culpa consciente. Eles andam bem coladinhos um com o outro. Para finalizar o nosso conteúdo, lembre-se, esquecendo a figura de dolo e culpa agora, a gente tem que lembrar que todo crime vai ter o sujeito ativo, aquele que pratica a conduta, todo crime vai ter um sujeito passivo, aquele que sofre o crime. Às vezes é uma pessoa, mas às vezes é um bem, um patrimônio, uma questão assim geral, então não necessariamente tem que ser uma pessoa. Temos daí dois conceitos que eu quero passar para vocês para fechar nossa parte aqui de aula em si. Tá? Nós temos, anota lá, tá? Objeto do delito. Objeto do delito. É tudo aquilo contra o que se dirige à conduta criminosa. Esse objeto do delito pode ser considerado no estudo o objeto jurídico e o objeto material. O que é o bem jurídico, objeto jurídico? É o crime, objeto jurídico do crime é o bem interesse protegido pela lei penal. O bem ou interesse que o legislador tutela em linha abstrata da tipicidade mediante uma incriminação penal. Conceitua-se bem como tudo aquilo que satisfaz a uma necessidade humana, inclusive de natureza moral e espiritual. Então, objeto jurídico é o bem jurídico. Ele é um objeto do delito. E o objeto material, ou de substancial do crime, é a pessoa ou a coisa sobre o qual recai a conduta criminosa. Então, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, sujeito ativo, quem pratica a conduta, sujeito passivo, quem sofre a conduta, objeto do delito é tudo aquilo pela qual o crime é direcionado, podendo ser ele um bem jurídico ou objeto jurídico tutelado, aquilo que motiva o legislador a criar uma norma para proteger, ou então um objeto material, que é a coisa pela qual o crime aconteceu, foi praticado. A porta do teu carro, a janela da tua casa, o teu corpo, a tua honra, são os bens jurídicos. E, automaticamente, esse é o objeto material, aquilo que foi atingido. E o bem jurídico é aquela coisa mais abstrata de como o direito penal está cuidando.
Perfeito? Aqui nós fechamos mais um avanço aí na nossa temática teoria do crime e posteriormente a gente vai trazendo mais informações para todos vocês. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.